culpa e como se liberar dela. A constelação familiar é sobre aceitação. Por isso que os princípios da constelação se chamam ordens do amor. A ideia é que amor é igual a aceitação. Amor incondicional é aceitação incondicional. É isso que a constelação familiar traz para a vida das pessoas. Um olhar de aceitação de tudo. Mas não quer dizer, aceitação não quer dizer se submeter. Ao contrário, a gente precisa aceitar algo que está presente no momento para daí fazer a mudança que é possível. Quando se fala da culpa, aí é interessante pensar no que está por trás. Qual é a emoção por trás da culpa? Alguém se arrisca ou já sabe? Qual seria uma emoção? Já percebeu? É interessante responder só checando. Quando sente culpa, qual é a emoção por trás da culpa? Quando reconhece a emoção por trás da culpa, fica mais fácil de mudar a relação com a culpa. Então eu vou trazer um olhar da culpa, sobre a culpa no sentido de considerar a emoção por trás. O que está por trás? Qual é a emoção? Se alguém tiver alguma ideia, pode comentar, pode escrever qual a emoção estaria por trás da culpa. E também a relação com a família, a relação com os pais. E aí tem um detalhe interessante, que normalmente quem sente culpa, de alguma forma assume coisas, sentimentos das outras pessoas, como se sentisse uma culpa por como as pessoas se sentem. Por exemplo, se tem alguém triste por perto, normalmente parece que a culpa é ativada por como as pessoas sentem ao redor. Entender isso também ajuda a, vamos dizer, a mudar a relação com a culpa. Bom, então, deixa eu ver o tempo, 3 minutos. Eu ainda vou comentar mais assim em linhas gerais sobre esse assunto, mas a ideia então é reconhecer a emoção por trás da culpa, primeiro ponto que a gente vai abordar na live. Depois, a culpa e a relação com os pais. De que forma a culpa tem a ver com os pais? É possível que vamos dizer, que o aprendizado da culpa tenha vindo da forma como se relacionou com os pais. Ou pode ser que eles também sintam culpa, talvez culpa por não terem estado presente. Daí pode ser que os filhos sintam essa culpa refletida. É comum a gente carregar sentimentos que os pais também têm, porque a gente acaba aprendendo pela convivência. E não só isso, tem um aspecto sistêmico, que é, por amor, a gente assume coisas, sentimentos, padrões de comportamento dos pais, como se a gente assumisse o destino deles. Imagina, a criança vê que o pai ou a mãe não está disponível, que ele ou ela está em outro lugar, e existe uma frase de solução, na verdade é uma frase de reconhecimento. Uma frase de reconhecimento de padrão, vamos dizer, de emaranhamento, que é eu no seu lugar. Quando a gente usa essa frase, eu no seu lugar, numa constelação, o que a gente está convidando para a constelação é o reconhecimento de que, o reconhecimento de que existe uma ligação. Me confirma alguma coisa, vocês estão me ouvindo bem? Como que está chegando? O volume está baixo, está alto? Eu estou testando o microfone. Se alguém puder comentar se o som da minha voz está chegando, se está ok, tá bom? Então agora a gente começa a live. No sentido de, até aqui foi a introdução, agora a gente entra no assunto propriamente, em relação à culpa. Tá? Então, legal, obrigado, Gelma. Legal, Kate, obrigado por dar o feedback. Então, o olhar sobre a culpa. De um lado, tem a emoção por trás da culpa. A emoção por trás da culpa é a tristeza. E por que eu vou dizer que é a tristeza? Dá para considerar 3 emoções básicas. Culpa, desculpa, apaga o que eu falei. Volume baixo? Tá, eu vou ver se dá para aumentar aqui.
Eu botei no máximo no celular, não estava no máximo não. Tava 80%. Aí eu aumentei um pouquinho o volume. Legal, obrigado, Leiloca Farias. Então, quando se fala de emoções básicas, são 3 emoções básicas: tristeza, raiva e medo. Essas 3 emoções, quando compreendidas e aceitas, facilita tudo na vida das pessoas. Por quê? Porque todas as outras emoções, de alguma forma, derivam delas. E qual a emoção mais profunda? A tristeza. Faz sentido que a tristeza é uma emoção mais profunda? Bem-vindo, Rafa. A tristeza tem a ver com a conexão com quem a gente é. E quando a gente fala de dor emocional, é a tristeza. A função da tristeza, então, tem o papel de lembrar a gente do que é importante. E quando se fala dor emocional, quer dizer, existe uma tristeza e essa tristeza incomoda. Se olhar a culpa, o que está por trás da culpa? Uma tristeza porque algo aconteceu. Ou seja, se você sentir culpa por fatos da sua família, oi, Fê Franciose. Se você sente culpa, é possível que essa culpa apareça muito na relação com a família, de se sentir culpado por conta de fatos acontecidos na família, ou até por seja a família de origem, seja a família atual. Mas o olhar para a culpa você não precisa carregar a culpa que não é sua. Você pode, de um lado, devolver a culpa a quem ela pertence. E olha que interessante, você pode devolver a culpa mesmo sem saber a quem pertence. E aí vai ser o exercício final. No final da live a gente vai fazer o exercício que é devolver a culpa a quem a culpa pertence, com consciência anexada. Esse exercício vem do Barra de Access. Se alguém conhece Barra de Access, tem esse exercício que é simples e se pode sentir a mudança. A gente vai fazer no final. Como está sendo até aqui, se alguém quiser comentar, se esse assunto faz sentido, como você lida com a culpa e se tem alguma pergunta, tá? Então a culpa vai ter relação com a maneira como se lida com as emoções. Quando não se lida bem com a tristeza, eu vou falar só da tristeza, não vou falar do medo e da raiva, porque quando se muda a relação com a tristeza, também muda a relação com medo e raiva. Normalmente, tende a mudar, porque a tristeza é mais profunda. E é frequente que não se saiba lidar com a tristeza. Daí, o medo, vamos dizer, a culpa é uma tristeza atribuída a algum acontecimento. Ou seja, a culpa é uma interpretação do motivo para estar triste. Ah, eu estou triste porque... Ou eu me sinto responsável porque alguém está triste. Ou eu vejo os meus pais tristes ou indisponíveis e eu me sinto culpado porque eu acho que eu tinha que fazer alguma coisa por eles. Ou os pais se separam e um dos filhos ou os filhos se sentem culpados pela separação. Vou ler a mensagem da Rosilene. Boa noite, já ouvi falar sobre esse exercício. Barra de Access. Ah, sim. O nome é Barra de Access. São pontos que se tocam na cabeça. E é curioso que esses pontos tocados aquietamente. Eu achei bem interessante, daí fui fazer a formação, porque aquietou minha mente, aí eu pensei, opa, deixa eu fazer. E me trouxe uma percepção de mudança. E aí, falando da relação com os pais, a culpa pode vir de perceber os pais indisponíveis ou tristes. Mas isso não quer dizer que seja uma culpa sua. Pode ser a culpa assumida deles. E pode estar na família. Por isso que perguntar a quem pertence a culpa pode trazer uma resposta que é aos pais, como pode ser a família, como pode ser na barra de Access, no Access Consciousness, fala sobre, às vezes, um mal-estar ou uma emoção pode ser a Mãe Terra, Gaia, pedindo retribuição.
Então, devolver a quem pertence, independente de identificar, é uma retribuição. O Rafa escreveu: tenho isso. Achei sempre que algo poderia ter saído melhor se eu não fizesse algo melhor. Me sentindo culpado. Então, exato. A exigência e a culpa andam muito próximo. Quando a gente se cobra, né, o tempo todo, o sentimento é de não se sentir bom o suficiente. E o signo de Virgem tende a ser muito exigente consigo mesmo e a ter o sentimento de não ser bom o suficiente, por isso está sempre se aprimorando, que é um lado positivo, mas também precisa aprender a aceitação, aprender com o signo oposto. Não é uma live sobre astrologia, mas eu gosto de astrologia. Quem é do signo de Virgem, igual o Rafa, precisa aprender a desenvolver as qualidades do signo de Peixes, que é o signo oposto, que fala sobre aceitação, sobre viver o momento, sobre a aceitação. Essa é a palavra. Para lidar com a exigência, o antídoto é a aceitação. Tá? Então, quando a culpa vem de assumir coisas da relação com os pais, ou seja, carregar a culpa em relação aos pais, isso fala de uma inversão da hierarquia. E aí vai existir mais mal-estar. O mal-estar em família já pode ser parte do campo da família. Mas a melhor parte é que quando uma pessoa faz a constelação, isso impacta as pessoas da família, de modo geral. Então, é interessante identificar a questão da culpa por esse contexto que eu falei. Os pais ou se separaram ou não estão disponíveis e os filhos se sentem culpados. Eu antecipei um pedacinho, que é a forma de lidar com a culpa é diferenciar responsabilidade e culpa. Só o fato de mudar a palavra culpa por responsabilidade já traz uma experiência diferente. Experimenta fazer isso. Se eu perguntar para você pelo que você se culpa, ou qual foi a última vez que você se sentiu culpado ou culpada por alguma coisa. E aí você identifica. Eu me sinto culpado por... E aí experimenta trocar o culpado por responsável. Ao dizer, eu me sinto culpado por ter quebrado, sei lá, quando criança, eu devia ter 10 ou 8 anos de idade, eu quebrei o farol de um carro lá de um vizinho da rua e eu me senti culpado por isso. E essa é a minha frase, eu me senti culpado porque eu quebrei o farol do carro do vizinho. Meu pai teve que pagar e não tinha dinheiro, e aí então gastou dinheiro que não tinha. Como que eu mudo isso? Eu experimento dizer responsável. Eu me sinto responsável por ter quebrado o farol do carro do vizinho. Só o fato de trocar a palavra culpa por responsabilidade, o que muda? Se você fez esse breve exercício que eu propus agora, nem planejei, veio e falei. Como que foi? Alguém, se quiser experimentar, busca uma frase igual eu fiz no meu exemplo e me fala como que fica quando troca a palavra culpa ou culpado por responsável. A pergunta: e quando eu me sinto culpada por ter me separado do meu marido e ver a minha filha triste por ter que ficar dividida entre os dois, como trabalhar isso? Obrigado pela pergunta, Fê Franciosi. Então, bom, a pergunta que eu faço para você é assim: e se essa culpa não, e se esse sentimento de culpa não for só seu? Imagina que você tem vamos dizer, a sua parte da culpa, mas imagina que de algum lugar vem uma culpa que não é só sua. E se você olhar para essa culpa, no final a gente vai fazer o exercício de perguntar a quem pertence a culpa e depois colocar a intenção de devolver a quem ela pertence. Mas quando você faz uma constelação sobre a culpa, você olha o que está por trás. Também tem outra forma de lidar com a culpa. Quando você se separou, você imagina que você
seguiu os seus sentimentos. A relação não estava boa, imagina. Você continuar numa relação que não faz sentido para você por conta de se preocupar sobre como a sua filha vai se sentir. Às vezes a culpa e a tristeza está no campo da família. Pode ser que ela se sentir triste. Estou respondendo a pergunta da Fê Franciose. Pode ser que a sua filha se sentir triste não seja por estar dividida entre o pai e a mãe. Pode ser que essa tristeza já esteja na família. Então, normalmente, o que eu convido, o olhar que eu convido sobre a culpa é considerar a tristeza. Então, quando você me fala que se sente culpada por ter se separado e ver a sua filha dividida entre os dois, a minha pergunta é: será que não tem uma tristeza que faz parte da família e que você sente e a sua filha sente também? E aí, claro, parece que ela está triste porque é um sentimento que está na família, então é inconsciente. Não necessariamente tem uma causa, vamos dizer, se sabe uma causa. Normalmente a causa é excluídos. Excluídos na família. Quando há excluídos, e normalmente há, até que se inclui. Quando se inclui, deixa de haver excluídos. Mas quando há excluídos na família, acontece de haver uma tristeza. Porque é assim, alguém perdeu os pais com pouca idade, como criança. E aí sente essa falta dos pais a vida toda. E quando pensa no pai falecido ou na mãe falecida, tem uma tristeza. Daí se ignora a tristeza, porque é difícil lidar com a tristeza, não é fácil. O senso comum pensa. Mas com constelação familiar, pelo menos da forma como eu faço, é relativamente fácil. Quando você olha para a tristeza e acolhe ela, e isso é um aprendizado da comunicação não violenta. As emoções precisam de reconhecimento e acolhimento. Então, o que eu convido, Fê Franciose, é o olhar para a tristeza. Como está a tristeza na sua família? Só você sente essa tristeza? Porque quando você fala que se sente culpada, eu entendo que você se sente triste por ver a sua filha triste. Daí pode ser que a tristeza já esteja em você e já esteja nela. Só que aí, claro, um motivo que pode se atribuir à tristeza é a separação. Então, meu convite seria olhar para a tristeza. Quando você olha para a tristeza, a ideia é você reconhecer que tem uma tristeza e acolhê-la. Quando você acolhe a tristeza, a culpa diminui. Faz sentido que a culpa tem por trás uma tristeza? Se você puder responder, eu agradeço. E no final a gente vai fazer um exercício sobre a tristeza e aí você também pode comentar o que mudou com o exercício. A gente vai olhar para a culpa no exercício, mas também é possível fazer isso que eu propus, de olhar o que está por trás da culpa. Eu gosto de trabalhar a tristeza porque a tristeza é a emoção mais profunda. E ao trabalhar a tristeza por trás da culpa, a culpa diminui. Só trabalhar a culpa não vai mudar a tristeza. Talvez diminua um pouco. Mas quando se trabalha a tristeza, a culpa diminui bastante. Então, vale a pena trabalhar a tristeza. Faz sentido? Ah, legal, já respondeu lá embaixo, vi agora. Legal, Fê Franciosa. Então, bom, aí eu falei que a questão da culpa pode também ter esse sentimento de estar abandonado pelos pais, de ter sido rejeitado porque os pais não estavam disponíveis. E aí a culpa que... Olha que interessante, quem se sente rejeitado, rejeita. Então, se eu me sentir rejeitado ou abandonado, é normal que eu sinta isso. Olá, Luana, bem-vinda. Se eu me sentir rejeitado na infância, é normal que eu acabe rejeitando os meus pais. A mesma coisa vale para a culpa. Os meus pais podem se sentir culpados porque eles estavam ocupados e não tinham tempo para passar com os filhos. Legal, Luana, por estar aqui. Também que tem saudades. E o fato de os meus pais sentirem culpa por não terem estado presente, por mais que ignorem, olha que interessante. A culpa não precisa ser consciente. A culpa pode simplesmente existir no campo, que no fundo é uma tristeza.
Há uma tristeza, a tristeza busca um motivo, melhor, há uma tristeza, a mente busca uma justificativa para a tristeza. E normalmente culpa os fatos mais próximos, os acontecimentos mais próximos. Ah, eu... E aí, olha que interessante, muitas vezes a raiva é uma forma de esconder a tristeza. Então a pessoa fica impaciente, com raiva de tudo, brigando com todo mundo, no fundo tem uma tristeza não acolhida. Uma outra forma de ignorar a tristeza é se ocupando com o trabalho, estando sempre disponível para ajudar os outros, mas não tendo tempo para si e para as pessoas da família. Então, muitas vezes, os pais, por ter uma tristeza que não sabem lidar, sempre podem estar mais disponíveis para ajudar pessoas que não são da família do que para passar tempo com os filhos. Por quê? Porque os filhos são um espelho para aquilo que os pais não aceitam neles mesmos. Então, é uma oportunidade de acolher a si mesmo quando se sente um incômodo numa relação onde tem muitas emoções, muita conexão, como é a relação entre pais e filhos. Tá? Então, o olhar para culpa é o seguinte, você pode trocar a palavra culpa por responsável. Ou quando você se sentir culpada por alguma coisa, você pode perguntar para você, qual a minha responsabilidade nisso? Ok, existe uma culpa. Ah, uma coisa importante. É importante aceitar a culpa. Se você sente culpa, é importante aceitar a culpa. Por quê? Você só consegue mudar o que você aceita. Se você não aceita a culpa, ou seja, há uma culpa, mas você ignora ou se sente mal, por que não sentir a culpa? Ok, tem uma culpa. Estou me sentindo mal, me sinto culpado. Ou seja, reconhecer o sentimento. Existe uma culpa e está tudo bem. Só que aí você dá o próximo passo. Depois que você reconheceu e acolheu a culpa, o próximo passo é: qual é a minha responsabilidade nisso? Normalmente a responsabilidade e a culpa não são a mesma coisa. A responsabilidade pode ser uma parte do problema. Quando se pensa na culpa, a culpa assume tudo para si. A culpa se atribui a si. O assunto da live, Giliane, é culpa e como se liberar dela. Vai ficar gravado no IGTV, então e vai ter um exercício daqui a pouco. Daqui a alguns minutos, eu já estou chegando no final do meu roteiro, do conteúdo da live, e daqui a pouco é bem pouco mesmo, daqui a alguns minutinhos a gente já faz o exercício. Então, o exercício vai ser sobre olhar o que está por trás da culpa, exercício 1, e o exercício 2, devolver a culpa a quem ela pertence. Não nessa ordem, talvez eu inverta. Primeiro a gente devolve a culpa a quem pertence e percebe o que muda, e depois a gente faz o exercício de olhar o que está por trás da culpa. As duas formas funcionam e são independentes, uma não interfere na outra. Acaba até sendo um aprofundamento, uma aprofunda a outra, tá? Então, diferenciar culpa de responsabilidade é um passo importante para se liberar da culpa. Às vezes, não é possível se liberar da culpa porque a culpa não é sua, não é só sua. Quando um sentimento demora a passar ou é difícil de lidar, isso é uma pista para ser um sentimento ou emoção que está no campo da família, no campo familiar. E a tristeza é um sentimento comum para muitas pessoas. Por quê? Porque existem perdas. As pessoas falecem, falecimentos inesperados. E daí, por não saber lidar com a perda, acaba se optando por ignorar a perda. E aí, claro, existe sofrimento. Tá? Tem mais uma coisa antes da gente fazer o exercício. Até aqui, se tiver mais perguntas, pode enviar, tá? Diferenciar o que você controla daquilo que você influencia e daquilo que você não controla e nem influencia. É um ponto-chave para você identificar pelo que você é responsável. De alguma forma, a nossa responsabilidade está ligada ao que a gente controla. O que a gente influencia é vamos dizer, uma responsabilidade compartilhada. Ou seja, não é total, é parte. E o que a gente não controla nem influencia, a gente não tem nenhuma responsabilidade. O problema é que a culpa não diferencia isso.
Quem sente culpa, é comum sentir culpa por fatores que não... Sentir culpa porque alguém se sente triste. É uma pista, ninguém é responsável pelo sentimento dos outros. Mesmo que seja pai, mãe, filho, filha, não, vamos dizer, é que os sentimentos são a realidade de cada pessoa. Pode-se atribuir a tristeza que uma pessoa sente a um fato externo, exemplo, uma separação, mas não necessariamente essa é a fonte, é só a causa aparente. Ah, a tristeza da filha é porque os pais se separaram. Será? Será que a tristeza já não existia? Será que a tristeza já não está no campo da família? Porque assim fica mais fácil de lidar. Porque não tem jeito, né? Depois que separou, vai voltar a se relacionar porque uma outra pessoa ficou triste? Não faz sentido. Porque, então, esse é um ponto-chave. Olhar o que está por trás da culpa é libertador. Porque você percebe que a culpa é uma parte da questão, não é a questão toda. E quando se considera que foi um acontecimento, será que foi só esse acontecimento? Será que não tem mais questões que não foram olhadas? A tristeza de uma filha ou filho pode ter a ver com abortos, se houve abortos. E não necessariamente da mãe, pode ser da avó, pode ser de outras pessoas da família, de outras mulheres da família. Ou seja, pessoas excluídas vão afetar no sentimento, no campo da família. E normalmente afeta no sentido de uma tristeza. Quando já existe um campo de tristeza, o que vai ser a culpa? Se sentir responsável pela tristeza dos outros. Faz sentido? Tá? E aí agora a gente vai pro... Eu falei então do diferenciar o que controla, do que influencia, o que você pode controlar. Por isso você tem responsabilidade total. O que você influencia? A responsabilidade é compartilhada. E o que você não controla e não influencia, não tem nenhuma responsabilidade. Por quê? Porque você não controla e não influencia. É como está chovendo. Qual a minha responsabilidade por estar chovendo? Nenhuma. Eu não controlo e não influencio a chuva. Mas o que depende... Mas olha que interessante, nem o que depende da gente, a gente tem controle total. Aparentemente a gente tem, né? Mas... Tá, vamos pro exercício. E como que está sendo até aqui? Está fazendo sentido esse assunto? Se eu tiver alguma pergunta ou quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Bom, então a gente vai fazer 2 exercícios, tá? E aí eu vou dar um tempo para ouvir o feedback de algumas pessoas sobre como foi o exercício. Escreve num papel, numa escala de 0 a 10, quanto é a culpa que você sente. Ou se quiser, não, melhor, escreve nos comentários. Comenta na live. De 0 a 10, quanto é a culpa que você sente agora? Se puder comentar, porque vai servir como referência no exercício, tá? Se nesse momento não tem culpa, às vezes a culpa depende de algum gatilho. Alguma coisa acontece e aí sente a culpa. Então, nesse momento pode não ter nenhuma culpa. Mas então pensa na situação que dispara a culpa. Geralmente, quem costuma sentir culpa é a mesma pessoa que se submete à chantagem emocional. Faz sentido? Eu vou até anotar. O Rafa escreveu 7, né? Eu vou até anotar a chantagem emocional como um tema futuro. E faz sentido isso? O Rafa escreveu 7, a Márcia 6. Culpa em relação a quê? O que fizer sentido para você, Giliane. Se você costuma... Porque às vezes... vamos dizer então, é culpa em relação a algum acontecimento da sua família. Às vezes pode ser que esse tema não está presente na sua vida. A pergunta é aberta. Então como é o sentimento de culpa na sua vida? Você costuma sentir? Se você nunca sente, então não é uma questão para você. Se você sente de vez em quando, você pode lembrar, nas vezes que você sentiu, quanto é. Legal. E agora a gente vai fazer o exercício, tá? A gente vai fazer em 2 partes. Então a primeira parte é a seguinte. Você vai se perguntar, você pergunta para você mesmo, a quem pertence essa culpa que eu sinto?
Pode perguntar. Se vier uma resposta, você repete a pergunta, dizendo assim: a quem mais pertence essa culpa? Exemplo, vamos supor que veio, se a pessoa sente culpa é porque ela não se autorresponsabiliza e se faz vítima. Às vezes a culpa pode estar no campo da família. Então, às vezes mudar para a responsabilidade pode mudar, para algumas pessoas funciona. Mudar da culpa para a responsabilidade. Só que algumas vezes o sentimento está na família, então não é tão acessível à vontade, à força de vontade. Culpa por algum problema de saúde, isso. Se culpar por uma questão de saúde dos filhos é algo que não está no seu controle. É um fato, é um acontecimento da vida. A não ser que você ativamente causou problema de saúde, que eu acredito que não seja o caso. Mas se é algo que não depende de você, então a culpa é algo que está, vamos dizer, aparecendo para ser olhada, porque está fora de contexto. E ainda assim pode se trocar, como a Luana comentou, a Luana comentou aqui, pode se transformar o olhar de culpa para a responsabilidade. Às vezes alguém pode ficar no lugar da culpa porque assim recebe atenção, afeto. E mudar para responsabilidade é uma forma de independência, tá? E aí voltando, quando você pergunta a quem pertence a culpa, você espera uma resposta. Se não vier resposta nenhuma, isso já é resposta. Entendeu? Ou seja, a ideia é você perguntar a quem pertence a culpa até não vir resposta. Tipo, a quem mais pertence a culpa? Porque a ausência de resposta é uma resposta. Parece uma viagem? O que vocês acham? A ausência de resposta é uma resposta que a mente não alcança. A nossa mente é linguagem. O inconsciente é sem linguagem, mas o inconsciente comunica através de sensações, sentimentos, percepções. Então, quando você pergunta a quem pertence a culpa que eu sinto e não vem resposta nenhuma, isso é uma resposta. E é nesse ponto que a gente precisa chegar. Quando chegar nesse ponto de não ter uma resposta, ou seja, você não identifica alguém a quem a culpa pertence, aí é a segunda parte. Daí você diz, imagino que vocês estão fazendo comigo o exercício, tá? Estou considerando que vocês estão comigo nesse ponto. E aí você diz, eu devolvo essa culpa que eu sinto a quem ela pertence, com consciência anexada. Eu vou repetir, eu devolvo essa culpa que eu sinto a quem ela pertence, com consciência anexada. Ok? Se alguém fez comigo o exercício, como foi? Sentiu alguma mudança? A minha experiência, eu já fiz esse exercício com várias pessoas, e várias mesmo, com bastante pessoas, e a minha experiência é que depois disso traz um alívio. Pode variar de pessoa para pessoa. Se o alívio é pequeno, por exemplo, o Rafa, a Giliane escreveu 7 de culpa, a Fê Franciosa escreveu 10, a Márcia Tísio 6 e o Rafael escreveu 7. Depois de fazer o exercício, o que mudou para vocês? Alguém percebeu mudança ao devolver a culpa? Eu vou ler, enquanto eu dou tempo para as pessoas comentarem, quem quiser comentar, vou ler o que a Joelma escreveu. Estou aprendendo a não me culpar. Hoje percebo que a família me atribuía a culpa. Isso, exato. Legal. E como que foi, Rafa? O que você sentiu? Ó, a Márcia respirou fundo. Na escala mudou, Rafa? Você estava no 7, né? Tô vendo aqui na... Você disse que no começo reconhecia uma culpa 7. Quanto tá agora? Continua 7. Baixou. Para quanto baixou? Olha, que legal. Olha, foi do 7 para o 2. E olha que interessante. Aliviou, né?
E quanto, Márcia? Quanto aliviou? Você estava no quanto? Você tinha dito que estava no 6. Aliviou para quanto? Se não ia para o 0. Legal, Rafa. Ó, olha que interessante. Então é um exercício simples, mas que ensina pra gente que a gente é muito mais do que a gente aprendeu, vamos dizer, do que o senso comum considera. A gente, o ser humano, tem um potencial ilimitado. Só que a gente se limita pelas influências, convivências e não acessa o nosso potencial total. Olha como é interessante. Só o fato de você se perguntar: a quem pertence essa culpa que eu sinto? E repetir a pergunta, e depois que não vem resposta, você devolve. Você fala: eu devolvo essa culpa a quem ela pertence, com consciência anexada. Só o fato de fazer isso, olha o poder da palavra e o poder da intenção. Já trouxe um alívio, né? Da culpa, porque a gente carrega culpa da família, culpa de outras pessoas da família. A Márcia baixou para 3. Legal, Márcia, obrigado por compartilhar. Você estava com quanto antes? Estou olhando aqui, a Márcia estava com 6, baixou para 3. Olha que legal. Um exercício simples que já trouxe mudança. Para quem não mudou, eu vou propor uma alternativa 2. Ou para quem não fez, então a outra forma de fazer é assim. Eu vou usar a minha mão como um anteparo. Imagina que aqui nessa mão, quando você olha para ela, aqui representa a culpa. Então você olha para cá e imagina que na minha mão está a culpa, tudo bem? É a culpa que você sente, ok? Daí, essa culpa tem algo por trás. Essa culpa é o aparente, tá? A Giliana fez o exercício? Tá, e aí, Giliana, você sentiu mudança na culpa? Eu li sua mensagem agora, que você nem sabe do que sente culpa e se tem culpa, se tem ela. Pode ser que você não tenha culpa também. Mas a Fê Franciosa, se quiser comentar, se fez o exercício que mudou, tá? Então aqui é a culpa e essa mão aqui representa o que está por trás da culpa, tá? E aí eu vou separar onde aqui está a culpa e aqui é o que está por trás da culpa, tá? Então a culpa sai um pouquinho de tela. É como se a culpa quisesse resgatar essa relação aqui, ó. Essa mão representa o que está por trás da culpa, tá? Tudo bem, não tem problema, Juliana. E aí, se você estiver comigo no exercício, você diz para essa imagem que estava por trás da culpa, você diz para ela: eu vejo você, você faz parte. Ok? Vou dar o tempo para dizer: eu vejo você, você faz parte. Daí você pode dizer: eu te aceito como você é. E por último, você diz: eu deixo com você o que é seu e guardo comigo o que é meu. Isso. E observa o que muda. Depois dessa terceira frase, no geral, surge um alívio. E como que está agora com a culpa? Me dá a sensação de que ela nem existe mais. Faz sentido? Como que foi esse exercício? Se alguém fez comigo, trouxe alguma mudança? Fez sentido? Eu vou dar tempo para quem quiser comentar, responder como que foi o exercício. E já chegando no final da live, eu vou compartilhar alguns avisos. Toda quarta e sexta às 9 da manhã tem vídeo novo no meu canal no YouTube. Daí é só acessar pelo link da bio. Tem um e-book também gratuito, Resolva-se com os seus pais. Em breve eu vou lançar um curso online baseado no e-book. O curso online é Resolva-se com os seus pais, focado em exercícios em vídeo. Aí eu vou divulgar isso também. Em agosto, do dia 10 ao dia 16, vai acontecer uma masterclass de constelação familiar. É a semana da constelação familiar com 3 aulas. Sumiu, né? Legal. A Márcia Tiso disse que acabou a culpa.
e que sumiu, que alívio, legal. Então, ó, do dia 10 ao dia 16 de agosto vai acontecer a Masterclass de Constelação Familiar. Então, vai ter anúncio, vai ser divulgado, tem uma equipe trabalhando nisso. E aí são 3 aulas exclusivas que vão ter temas ligados ao que mais as pessoas interagiram nas postagens no Instagram. Então, um dos posts que mais teve interação foi um sobre falta de tempo, o outro sobre apego a uma relação anterior, apego ao ex, e o terceiro, mãe controladora. Então, a Masterclass está baseada nesses 3 assuntos. São 3 aulas baseadas nos assuntos que mais tiveram interação nas minhas postagens no Instagram. E uma 4ª aula exclusiva falando do curso de constelação familiar individual, que é uma forma de aprender constelação familiar para usar para você e para usar para outras pessoas. Então isso vai ser um lançamento que vai acontecer na semana do dia 10 a 16 de agosto. Aí eu vou divulgar. Começa amanhã os anúncios. Vai aparecer anúncio no Instagram sobre a semana da constelação familiar. Bom, então é isso. Vou ler a mensagem da Giliane. Me veio à mente a questão da prosperidade financeira. Sinto que fico me sabotando no sentido de não ser próspera. Agora eu percebi que seria uma lealdade à minha família que passam por muita dificuldade. Faz sentido? Normalmente a autossabotagem também tem uma tristeza por trás. Porque se não tiver uma tristeza, você vive de boa. Geralmente sabotagem tem a ver com uma tristeza. Então você não se permite ter prosperidade porque assim você fica feliz. Daí uma forma de se manter na tristeza, porque não é só a sabotagem para se manter fiel à família que teve dificuldade financeira. Porque a família com dificuldade financeira também tinha, no geral, sofrimento, tristeza. Normalmente, né? Não quer dizer sempre. Sim. Legal, então é isso.